Chegamos à 10ª e última aula, nessa grande jornada durante esse curso de como ler e entender a Bíblia 2. Espero que todas as aulas tenham ajudado você a entender mais a palavra de Deus e, como eu mencionei na aula anterior, a praticar a palavra de Deus. Porque se a palavra não é colocada em prática, nada adianta todo o ensino que a gente recebeu através dela. Porém, a gente sabe que o objetivo final da palavra de Deus é a nossa salvação. Então precisamos nos perguntar: como viver a eternidade com Deus? E essa resposta só pode ser respondida através da Escritura. Por isso que a aula 9 e a aula 10 são duas aulas especiais, porque tanto traz a prática da palavra e decisões que precisamos tomar para que possamos viver a eternidade com Deus. Essa aula pode muito bem ser compartilhada com outras pessoas. Você pode utilizar como um estudo para aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão de viver a eternidade com Deus, para tomarem. E esses versículos com certeza vão te ajudar a tomar essa decisão e ajudar outras pessoas a também tomarem. O primeiro passo para viver a eternidade com Deus é reconhecer Jesus como o único Salvador. Esse reconhecimento é muito importante, porque se acreditamos que há salvação em todo e qualquer lugar, então não faz sentido ler a Bíblia como um livro de Deus, como um livro de verdade, como um livro que pode me levar a viver com Jesus. O primeiro passo é reconhecer que salvação só existe na pessoa de Jesus. Salvar é livrar do perigo ou de um mal, ou do presente ou do futuro. E podemos ver isso através de alguns textos. Mateus, capítulo 1, verso 21 diz: Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus é Jesus, porque ele iria salvar as pessoas, o homem, do seu pecado. O pecado é algo que nos faz perder a salvação. Na verdade, o pecado é algo que nos afasta de Deus. E através de Jesus, podemos nos aproximar de Deus. Mas só podemos nos aproximar de Deus através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho que devemos trilhar em nossa vida para poder chegar até Deus. Lucas 19:10 diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Precisamos reconhecer que estamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, para que possamos alcançar essa salvação através de Jesus. Se achamos que está tudo bem, então de que Jesus vai nos salvar? Mas se reconhecemos que o pecado mexe com nossas vidas, que o pecado nos afasta de Deus, então sim, conseguimos encontrar em Jesus a salvação. João capítulo 3, verso 16 diz: Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que entregou seu Filho. Deus tem como algo tão importante a nossa salvação a ponto dele entregar o próprio Filho. Percebe isso? Ele entregou o Filho por cada um de nós. O quanto é necessário que a gente entregue a nossa vida a Jesus, porque Ele morreu para nos dar vida, para que na nossa morte a gente possa ressuscitar assim como Ele ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 4, verso 12 diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação somente através de Jesus. Esse é o primeiro passo, reconhecer que salvação só existe em Jesus. Segundo passo, reconhecer Jesus como Senhor. Porque eu posso até entender que a salvação é através de Jesus. Mas se eu não tiver Jesus como Senhor da minha vida, ou seja, aquele que rege os meus pensamentos, o meu coração, as minhas decisões, as minhas atitudes, de nada vai adiantar. Reconhecer que Jesus é nosso Salvador implica em reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida, da nossa vida, e que devemos viver inteiramente para Ele. Reconhecer Jesus como Senhor é reconhecer Ele como dono, como amo, aquele que tem um direito sobre a vida do outro, sobre o seu servo.
Atos 2,36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Logo após a crucificação, sabe, aquela pessoa que foi crucificada ali por vocês, ele é o Senhor de vocês. É uma afirmação muito forte feita por Pedro. Filipenses 2, do 10 ao 11 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Toda língua precisa confessar: Jesus é o Senhor. Ele é o dono da minha vida. O dono da minha vida não é o dinheiro, o dono da minha vida não são os bens, o dono da minha vida não é a minha empresa, o dono da minha vida não é o meu trabalho, o dono da minha vida não são as pessoas. O dono da minha vida é Jesus. É um reconhecimento necessário em nossas vidas. Só vamos dedicar nossa vida a Jesus se reconhecermos que Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Passo 3. Jesus ordena que você se arrependa dos seus pecados. É necessário se arrepender. Eu sei que Ele é meu Salvador. Ele é o Senhor da minha vida e isso vai implicar em enquadrar a nossa vida na perspectiva de Jesus. Arrependimento é tristeza sincera, junto com a desistência de uma atitude. Não é só ficar triste. Só ficar triste leva a gente para outro caminho, certo? É ficar triste, mas ao mesmo tempo querer mudar e agir em prol dessa mudança. Pensamento ou omissão que não agradam a Deus. Ou seja, é a gente voltar atrás, é a gente mudar a direção da nossa vida. Isso é arrependimento. Atos 3, capítulo 19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Queremos cancelar os nossos pecados. Queremos jogar ele no mar do esquecimento. Mas precisamos nos arrepender sinceramente. Não simplesmente dizer, eu sei que é errado isso. Não. Eu sei que é errado e eu vou buscar fazer o certo daqui para frente. Eu me arrependo das decisões erradas que eu tomei. É necessário ter esse reconhecimento. Atos 20, verso 21. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário arrependimento em toda e qualquer situação. Não só a fé, não só acreditar, mas se arrepender das atitudes, se arrepender de tudo aquilo que não agrada a Deus. Atos 2,38 está no próximo passo, então eu vou adiantar para o quarto passo, que é Jesus ordena que você seja batizado para o perdão dos seus pecados. Batismo é imersão, mergulho. Batismo tem a figura da morte e ressurreição de Jesus Cristo em nossas vidas. Veja Marcos 16, 15, 16, diz assim: e disse-lhe, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, quem crê, quem acreditar e for batizado vai alcançar a salvação. E não é isso que nós queremos? Queremos viver a eternidade com Deus. Mas para viver a eternidade com Deus é necessário ser batizado para que sejamos salvos. Atos 2,38 diz: Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. E qual o propósito desse batismo? Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, além da remissão dos nossos pecados, da retirada dos nossos pecados, iremos receber o Espírito Santo habitando dentro de nós. E esse Espírito irá guiar as nossas vidas, não de maneira involuntária. Continuaremos decidindo entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade, mas o Espírito vai nos impulsionar, vai nos direcionar sempre para a vontade de Deus. E Romanos 6, do 1 ao 4 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque quando recebemos a graça através do batismo, pode vir esse pensamento: agora eu sou salvo, então eu posso continuar pecando. Não, calma. Continuaremos pecando para que a graça aumente?
Não, de maneira nenhuma, Paulo afirma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, a gente morreu para o pecado e não podemos mais viver nele. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, nós fomos batizados como Jesus morreu. Ou seja, assim como Jesus morreu, eu também morri, só que para o pecado. É essa comparação que Paulo está fazendo. Portanto, fomos sepultados. Não literalmente, mas sepultados no batismo, nas águas. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma novidade de vida ou numa vida nova. Quinto passo, reconhecer que Jesus voltará para julgar a humanidade. Jesus vai voltar para julgar a humanidade. Isso é uma realidade. E é importante a gente entender esse passo. Porque se a gente esquece disso por um momento, se a gente esquece que a nossa vida dura tão pouco, que a gente não consegue viver muito mais de 100 anos, poucas pessoas ultrapassam os 100 anos, mas também não anda muito após isso. Se a gente não perceber essa brevidade da nossa vida e que o mais importante é o pós-vir e não essa vida, é o porvir e não essa vida, então a gente vai se enganar muito. Esse mundo, ele nos ilude de várias maneiras. Diz que a vida é aqui e que a gente tem que fazer aqui, mas não. Eu lembro que alguns pais antigamente diziam, meu filho, você tem que procurar ser alguém na vida. E na verdade a gente precisa procurar ser alguém na morte. Quando a gente morre, na verdade, é que vai trazer um significado. Como foi que a gente viveu? Quando Jesus vir para julgar, ele vai me chamar para ir com ele ou não? Então é na morte que isso é decidido. Como foi que você viveu a sua vida? Decida viver a sua vida para Deus, tendo em mente que Jesus virá para julgar a humanidade. Julgar é a ação de julgar, como um juiz, avaliando e aplicando uma sentença. João 5:22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Deus não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento que Jesus iria fazer. Atos 17:31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, ou seja, vai ser justo. Como foi que você viveu, né? Por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o fato de Jesus ressuscitar é prova que ele virá para julgar toda a humanidade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, mesmo que você tenha morrido antes da vinda de Jesus, não vai se livrar desse julgamento. Vai julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Precisamos ter isso em mente. A necessidade de entender que há um único Salvador. A necessidade de entender que precisamos reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ser batizados em nome de Jesus Cristo e entender que Jesus virá para julgar a humanidade. Qual é o desejo do Pai Celestial para a sua vida? João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Como conhecemos eles? Através das Escrituras. Que a Escritura seja o nosso chão e que possamos caminhar a nossa vida através delas. Que Deus abençoe cada um de vocês.